Boa noite, igreja, graça e paz. Amém? Uma alegria nós podermos estar na casa do Senhor para louvar e bendizer o seu santo nome. Eu confesso que a gente sente o peso da responsabilidade de estar aqui à frente. Longe de nós queremos substituir alguém, porque não temos capacidade para isso. Mas nós estamos aqui para falar aquilo que Deus já colocou nos nossos corações e quer falar conosco nessa noite. A nossa pastora está de férias e ela nos deixou com essa incumbência de trazer a palavra hoje. É muita responsabilidade, mas também é um privilégio a gente poder meditar na palavra do Senhor. Nós vamos meditar num texto e o tema da nossa mensagem é a importância em conhecer a palavra. Então, antes de nós lermos o texto no qual nós vamos estar meditando, eu queria ler algumas passagens. Eu trouxe essa Bíblia aqui porque essa aqui é a minha, ela está quase que aposentada. Essa Bíblia aqui eu adquiri ela em 1998. Está velhinha, mas eu tenho assim um carinho muito grande por ela, porque através dela eu tive o privilégio de aprender muitas coisas a respeito do nosso Deus. Já li algumas vezes ela e eu não vou abandonar ela, eu vou deixar ela guardadinha, E eu queria ler alguns textos aqui. Os irmãos não vão precisar abrir as suas Bíblias, só me ouvir, por gentileza. Presta atenção naquilo que Deus quer estar nos falando através da leitura da sua palavra. Primeiramente, nós vamos... Eu vou ler para os irmãos aqui o Salmo de número 139. A palavra de Deus nos diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conhece toda. Então nós aprendemos essas maravilhas na palavra de Deus. No Salmo de número 119, no seu versículo de número 105, ele nos diz: Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para os meus caminhos. São verdades que nós aprendemos, e depois eu vou estar dizendo por qual a razão que nós aprendemos. E o versículo 113, ele nos diz assim: Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Aprendemos isso também na palavra de Deus. Depois nós vemos em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, que também diz assim: Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. São coisas que nós aprendemos
na palavra de Deus para a nossa vida, para que nós possamos tomar precaução para não estarmos pecando contra o Senhor. Em Mateus 7, tadinha, ela está começando a soltar as folhas. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será como comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E em Gênesis, esse é o último, Gênesis 19, versículo 26. Gênesis 19, versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Então, isso são coisas que nós aprendemos na palavra de Deus. Então, está a importância de nós conhecermos essa palavra que é poderosa. Agora nós vamos abrir as nossas Bíblias, 2 Timóteo 2, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 14. Essa leitura eu vou fazer na caçulinha, que é a Bíblia que nós estamos usando, quase todos os irmãos estão usando. Relembro a todas essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem briga a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procura apresentar-se a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Evite, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançam cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Emineu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Deus, nós estamos diante da Tua bendita palavra, palavra essa que nós amamos, palavra essa que nós temos aprendido através dela várias lições para as nossas vidas. Deus, que o Senhor coloque em nossos corações um desejo ardente de estar buscando conhecer mais da Tua palavra, porque nós, conhecendo a Tua palavra, nós estamos conhecendo mais um pouco do Senhor. Portanto, Pai, não deixe que nenhum de nós venhamos ser relapsos das coisas do Senhor, a palavra do Senhor, a uma vida de leitura, uma vida de oração, uma vida na Tua santa presença, mas que possamos estar nos esforçando o máximo para nos aproximar mais e mais do Senhor. Nós oramos pedindo a Tua direção para as nossas vidas e pedindo que o Senhor fala aos nossos corações, Pai. Nós estamos carentes do Senhor. E que cada irmão que aqui veio nessa noite, não seja inútil a sua vinda aqui, mas que possa sair daqui procurando ter um pouco mais de intimidade com o Senhor através da Tua bendita palavra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu já disse, o tema da nossa conversa é a importância em conhecer a palavra de Deus, né? Irmãos, é muito importante nós conhecermos. E tudo que nós
conhecemos, é porque nós temos procurado estar examinando essa palavra, né? E aqui é bem claro no versículo de número 15 de 2 Timóteo, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. A nossa conversa vai ser mais centralizada no versículo de número 15. Entretanto, nós vamos rapidamente estar dando umas rápidas pinceladas nos versículos 14 e também no 16, né? Para que nós possamos estar extraindo aquilo que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Paulo, ele está dando um alerta para cada um de nós, né? Paulo, aqui no versículo de número 14, ele está dando um alerta. Recomenda a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem briga a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que é para nós sermos cuidadosos com aquilo que nós falamos, com as palavras que nós dirigimos às pessoas. Paulo está nos aconselhando para que nós venhamos a evitar brigas, intrigas entre nós, para que nós possamos viver uma vida reta, uma vida correta, uma vida que agrade ao Senhor, né? Porque, como a Bíblia aqui está dizendo, para que nós evitamos palavras que não servem para nada, a não ser para prejudicar aos ouvintes. Muitas das vezes, irmãos, nós, às vezes até sem intenção e sem querer, mas sem querer também constitui erro, nós prejudicamos o nosso irmão. Nós deixamos o nosso irmão, muitas das vezes, em situações delicadas. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para que nós possamos evitar isso, né? Evitar essas palavras que para nada aproveitam, que é para nós darmos um bom testemunho, para nós evitar as rixas, as contendas, as discussões, porque tudo isso não leva a nada, né? Não falar palavras fora do contexto. Às vezes nós falamos palavras que não estão no contexto que precisa ser dita. Não tomar atitudes que não têm proveito, a não ser para arruinar as pessoas do nosso convívio. Então, nós precisamos sermos cautelosos com aquilo que nós falamos, né? Falar palavras que edificam, palavras que ajudam as pessoas a se redimir do erro, a se redimir do pecado, palavras que possa gerar vida nas pessoas. Isso é muito importante para o crente. Então nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, temos que nos esforçar, e esse é um conselho que o apóstolo Paulo está dando para cada um de nós. Nós lemos alguns textos da palavra de Deus, e esses textos nos diz coisas que servem para a nossa vida e servem para nós aplicarmos no nosso dia a dia. Mas nós só conhecemos esses textos que nós lemos porque eu creio que todos aqui têm o cuidado de estar examinando as Escrituras, né? Então, nesse primeiro ponto do versículo 14, o conselho que Paulo nos dá é para que nós sejamos cautelosos, sejamos cuidadosos com aquilo que fazemos, com aquilo que falamos, com aquilo que nós muitas das vezes abordamos o nosso amigo, o nosso colega de classe, o nosso colega de trabalho,
o nosso vizinho. E é bom a gente selecionar aquilo que nós vamos falar para levar para essas pessoas palavras que edificam, palavras que saltam desse nível para o nível espiritual, para a vida eterna. Coisas que edificam. Então, se nós tivermos esse cuidado, com certeza, nós vamos estar agradando muito ao Senhor. Então, isso é o que Paulo nos recomenda no versículo 14 de 2 Timóteo. No versículo 15, ele nos chama a atenção, e ele nos diz: procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então, irmãos, nós como crentes no Senhor Jesus Cristo, temos que saber manejar a palavra, nós temos que pesquisar a palavra. Vejam a responsabilidade que nós temos perante Deus e a sua igreja. Nós temos uma responsabilidade muito grande de dar um bom testemunho, de estar divulgando bem o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 15 que nós lemos, fala em manejar bem a palavra da verdade. Manejar bem. Manejar bem não é simplesmente estar folheando a Bíblia, lendo alguns textos. Manejar bem não está falando só disso, e sim de examinar, de pesquisar. Está falando de estudar com mais profundidade. Porque tem pessoas que acham que o texto aqui está falando para manejar bem a palavra é você saber achar os textos com facilidade. Não é isso, não é apenas isso, é muito mais. É você se aprofundar naquilo que você está estudando, que você está buscando para você, para a sua vida espiritual. Então você fazer pesquisas, algum texto, alguma palavra que você não entendeu, você vai lá. Hoje tem as Bíblias de estudos, que nos auxilia muito. Eu tenho aquela Bíblia de Genebra, é muito boa. Eu recomendo, se alguém não tem, compre, ela é muito boa. A Bíblia de Genebra é muito boa para a gente pesquisar, fazer estudos, e algumas palavras que a gente tem dificuldade, a gente encontra o respaldo nessa Bíblia. Então, o termo manejar é você saber pesquisar, saber com muita profundidade estar examinando a palavra de Deus, lendo com cuidado, estudando. Tem gente que fala assim: eu li a Bíblia de capa a capa no ano. Mas você leu ou você estudou? Ler é uma coisa, ler é fácil. Se for só para ler, eu leio 3 vezes no ano. Eu acho difícil a pessoa falar assim: eu leio a Bíblia 3 vezes por ano, porque às vezes a gente não lê só a Bíblia, sempre tem uma revista, tem um livro, Eu gosto muito de ler livros. Esse ano eu li pouco, por causa das minhas vistas. Eu já li 6 livros, Mas a pessoa fala: eu li a Bíblia 2 vezes no ano. Mas será que só leu ou você estudou, você examinou, você pesquisou? Eu aprendi com o meu papai, porque ele tinha a Bíblia do lado e ele tinha um monte de recursos para ele. Naquele tempo não tinha internet, não tinha celular, e ele também não sabia nem manusear isso naquele tempo, algumas coisas hoje eu não consigo ainda, Mas ele tinha vários livros, revistas, tinha a Bíblia explicada, tinha a Bíblia de Genebra, então ele ia lá, procurava, E ele era muito estudioso. Então eu aprendi
que não basta você pegar a Bíblia e você ler rapidamente lá 3, 4 capítulos por dia. É fácil fazer isso. Isso aí é fácil, né? Mas você estudar com profundidade, aí é outro porém, é outra história. Então, quando a palavra de Deus diz para manejar bem a palavra da verdade, é nesse sentido, é de você estar pesquisando, estar examinando, estar com cuidado, vendo os textos, consultando outros livros, né, para te auxiliar, né? Hoje em dia tem a tecnologia que ajuda demais da conta, né? Para quem sabe manusear a tecnologia, né? Algumas coisas eu não sei, não dou conta ainda. Mas como eu sou novo ainda, né? Dá para aprender, né? Então, meus irmãos, isso é o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar aqui nesse versículo de número 15. Tem mais um acréscimo para fazer, né? Refere-se também a interpretar e aplicar bem o conhecimento, né? Corretamente, a doutrina bíblica para o benefício das pessoas, né? Então, esse manejar engloba tudo isso, né? Você está também fazendo com que outras pessoas entendam a palavra de Deus, né? Nós vamos dar uma rápida passada no verso de número 16, né? Uma pessoa cristã tem que ter cuidado com o que fala. É isso que nos ensina o versículo de número 16, né? Olha o que diz: evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançam cada vez mais na impiedade. Então, para nós evitarmos, né? Evitarmos os falatórios inúteis, né? Porque não traz nenhum benefício para ninguém, só prejuízo. Então Paulo está nos aconselhando, irmãos, para nós evitarmos isso, né? Tomar cuidado com o que fala, pois quando nós descuidamos com o que falamos ou fazemos, ocorremos grande risco de cometer erros, né? E eu tenho certeza que nenhum de nós tem intenção de errar contra o nosso irmão. Nós não temos intenção de ofender nenhum nosso irmão. A intenção nossa é de estar edificando, é de estar ajudando as pessoas, não é verdade? É isso que o apóstolo Paulo está falando e nos alertando no versículo 16. É isso que ele está nos aconselhando, para que nós sejamos cautelosos, né? Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançam cada vez mais na impiedade. Aí o 17 diz: além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Olha que coisa terrível, né? A linguagem das pessoas que não medem as palavras, ela corrói como um câncer, né? Então, está aí mais uma razão de nós tomarmos mais cuidado ainda naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós compartilhamos com os nossos irmãos, com os nossos amigos, né? Então a gente precisa ser cauteloso naquilo que nós fazemos, falamos, né? Entre esses, inclui Emineu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns dos seus irmãos, né? Então, a gente precisa ser muito cauteloso com a palavra de Deus. E esse texto que nós lemos e estamos deixando para os irmãos, é para isso. É um aconselhamento do apóstolo Paulo.
Então que eu e você, meu irmão, minha irmã, sejamos cautelosos, sejamos cuidadosos, sejamos coerentes naquilo que nós falamos, né? Muitas vezes nós falamos, eu sou crente, eu sou evangélico, mas a sua vida muitas vezes não conduz, não prova que você realmente, aquilo que você diz ser. Então nós precisamos ser autênticos, né? O crente, ele tem que ser autêntico, ele tem que ser pessoa que a palavra dele tem que ter peso, né? A palavra tem que ser sim, sim, não, não, que a própria palavra de Deus diz isso, e o que disso passa não é de Deus, é do diabo. Então, é por isso que nós temos que ser cuidadosos naquilo que nós falamos, fazemos, no nosso dia a dia, no nosso círculo de amizades, né? Então nós precisamos viver uma vida que realmente condiz com as verdades da palavra do Senhor, né? E que nós sejamos pessoas cuidadosas e que saibamos manejar bem a palavra da verdade. Eu sei que todos nós aqui temos textos na nossa mente, e se nós temos é porque nós temos tido esse cuidado de examinar, de buscar, né? De estar com cuidado lendo a palavra de Deus, né? Porque se não fosse verdade, nós não conheceríamos quase nada da palavra de Deus. Eu tenho certeza que todos vocês, todos nós que aqui estamos, nós conhecemos muitos textos de cor e salteado, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Desde os dias de João Batista até hoje, o reino do céu é tomado por esforço. Como que a gente aprendeu isso? Pesquisando, lendo, estudando, examinando. Senão nós não saberíamos, né? Olha como é bom estar na presença do Senhor, né? Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Se nós sabemos disso é porque nós estudamos, pesquisamos, né? Temos tido cuidado de examinar as Escrituras. Então, põe isso como meta na sua vida, né? Como prioridade na sua vida, de ter um momento especial durante a semana para você ler a palavra, para você meditar nela. Tira aí meia hora, né? É pouco, mas é melhor do que nada. Deus nos dá 7 dias, cada dia tem 24 horas, vai dar aproximadamente 168 horas na semana, não é isso? É isso aí, né? 2 vezes 7, 14, 2 vezes 7, 14, 140, é isso aí, 168 horas. Você tirando meia hora por dia, vai dar o quê? 3 horas e meia por semana, né? Ainda está sobrando 163 horas e meia, né? Aí você tira mais 1h30 para a escola dominical, 1h30 para o culto, dá 3 horas, vamos arredondar para 4, né? Mais 1h30 na célula, dá 5h30. Vai sobrar mais ou menos umas 158 horas, 156 horas para você fazer tudo aquilo que você precisa fazer. Trabalhar, ter o convívio com sua família, ter o seu lazer, ter o seu momento de praticar o seu esporte, de ver o seu filme, né? E você não deixou de fazer aquilo que agrada ao Senhor, que é ler a sua palavra, é ter a sua vida de leitura da palavra e oração, né? Então você tirando meia horinha por dia, você ainda vai sobrar muitas horas para você fazer tudo que você precisa. Então eu aconselho os irmãos, eu acho que eu posso aconselhar, né? Logo estou chegando aí aos 78, né? Já tem idade suficiente para dar um conselho para alguém, né? E
tira um tempinho para ler a palavra. Não deixe de ler diariamente a sua Bíblia. Não deixe de orar ao Senhor, de buscar o Senhor. Não aquela oração na hora do almoço, na hora de dormir, Senhor, agora me deixe para dormir, me guarda, Senhor, no teu amor, em nome de Jesus, amém. Não. Conversa com o Senhor, agradece Ele, louva Ele, né? Bendize o nome dEle. Ele fica feliz com isso, né? Então que Deus nos desperte, a todos nós, inclusive eu, que preciso de mais, né? Eu reconheço que falho, que preciso ser mais atento a isso, né? Mas que nós possamos valorizar esses momentos na nossa vida, porque se assim fizermos, com certeza nós vamos ter uma vida cristã abundante e feliz. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. É pena que hoje muitas pessoas não puderam vir e deixaram de ouvir esses conselhos que a palavra de Deus nos traz através do apóstolo Paulo. Mas que Deus os abençoe. Você que veio, você só teve a ganhar, né? Eu espero que a palavra de Deus possa ter sido gravado indelevelmente no seu coração, e que você possa, se ainda não tem essa prática, daqui para frente, faça isso, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé, nós vamos estar orando e encerrando assim o nosso culto. Queremos agradecer a todos que tiveram paciência de estar ouvindo esses simples servos do Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ao seu coração, e o Espírito Santo de Deus vai completar essa palavra no seu coração, tá bom? Deus maravilhoso, Criador e doador da vida, Pai, nós te agradecemos por esse momento especial, momento ímpar, em que nós podemos ler a Tua palavra, podemos conversar sobre ela, podemos falar sobre a importância dela nas nossas vidas. Podemos ver que sem o conhecimento da Tua palavra nós não chegamos a lugar algum, Senhor. Pai, que o Senhor nos instrui a estarmos tendo sempre um tempo para a leitura da Tua bendita palavra, para um momento de oração a sós com o Senhor, e que nós possamos dedicar parte da nossa vida, muito embora pouco tempo, mas que nós possamos dedicar ao Senhor, em nome de Jesus. Que nenhum dos meus irmãos, das minhas irmãs que aqui estão, venha negligenciar tão grande bênção que o Senhor nos oferece. Porque, Pai, tem irmãos nossos espalhados por esse mundo afora, nesses países em que a palavra do Senhor é proibida, que tem o desejo de ler a Tua palavra e não pode. Como os nossos irmãos que vivem ali na Coreia do Norte, na China, e nesses países comunistas em que a palavra do Senhor é proibida. Muitos são mortos, são enterrados vivos, são mortos a fio da espada, por não negar a Tua palavra. E nós que temos toda a liberdade, todo o privilégio, muitas das vezes não valorizamos como devia valorizar. Ó Pai, nos ajuda, nos capacita a estarmos cada vez mais valorizando a Tua bendita palavra e procurando vivê-la dia após dia na nossa vida. Possamos passar isso para os nossos netos, nossos filhos, aqueles que fazem parte das nossas famílias que ainda não aceitaram a Cristo. Ó Deus, nos ajuda, nos dê sabedoria, nos dê ousadia, para que nós sejamos homens e mulheres destemidas a falar da Tua palavra. Que nós não venhamos nos envergonhar de falar da Tua palavra, porque se assim fizermos, o Senhor também se envergonhará de nós no dia final. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Nos dê sabedoria, nos dê, Senhor Deus, que possamos viver uma vida santa, uma vida reta diante do Senhor. Muito obrigado por essa noite. Abençoe os enfermos, nossos irmãos que estão sofrendo horrivelmente.
Ó Pai, tem misericórdia, visita cada um, Senhor Deus, segundo a necessidade dos teus filhos. E colocamos na tua santa presença a vida do Bauab, a vida da nossa prima Beth, Pai, que está sofrendo horrivelmente. Tem misericórdia, Senhor. E os demais irmãos que passam por ligeiras enfermidades, alguns aguardando exames, cirurgias, que o Senhor apressa, meu Pai querido, para que os nossos irmãos sejam curados brevemente, para a glória do Senhor. Ó Deus, dá-nos a tua bênção. Muito obrigado por cada irmão aqui presente. Que cada um tenha uma semana abençoada na tua santa presença. E que possamos estar preparados para fazer aquilo que apraz o teu coração. Em nome de Jesus, nós oramos, pedindo a tua direção, pedindo pela vida da nossa pastora, a vida da sua família, seu esposo, seus filhos. Que o Senhor esteja com eles nesses momentos de refrigério, de descanso, que ela possa voltar, Senhor Deus, com as suas energias recarregadas para dar continuidade ao trabalho do Senhor aqui nessa cidade. Em nome de Jesus, abençoe a nossa igreja, que a nossa igreja possa crescer, não só em número, mas muito mais em santidade diante do Senhor e dos homens, para a glória e honra do Senhor. Nós oramos no nome santo, no nome precioso, no nome justo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.